Muito, muito bom dia. Bom dia. Um ótimo dia a todos. Tudo bom, gente? Vocês vão ver eu olhando aqui, porque aqui eu vou estar numa rede social e aqui em outra, tá bom? Mas está tudo certo. Eu quero desejar uma excelente terça-feira a todas vocês, né? E dizer que a live de hoje, ela foi escolhida também por seguidores, né? Que eu fiz uma enquete outro dia. E, assim, o pessoal, ele colocou os temas, né, que preferem, então eu vou escolhendo, né, a semana passada a gente falou sobre emoções, como elas afetam a nossa vida, e hoje a gente vai falar sobre algo específico, que é a ansiedade, né, que também foi um tema escolhido por alguns seguidores. Bom, a gente tem visto que a ansiedade, ela tem afligido muita gente hoje, né, e o Brasil, por exemplo, vocês sabiam que ele está no primeiro lugar no ranking mundial de vítimas de ansiedade? É um mal que acomete quase 10% dos brasileiros. Sabiam disso? Segundo a OMS, a cada 93 mil pessoas que sofrem do sintoma, né, desse distúrbio da ansiedade, 10% só de brasileiros, quase 10% é só entre mulheres. Já imaginou, gente? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse grande inimigo, né, que tem trazido muitos transtornos para a gente. Bom, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo a situações de estresse, né? Mas será que existe uma ansiedade saudável? Sim, existe. Por exemplo, à espera de uma chegada. Bom dia, Maria Lúcia, tudo bom? Por exemplo, a chegada de um bebê na família causa uma ansiedade boa, né? Uma visita que a gente está esperando, às vezes, de um parente distante, de um filho que está há muito tempo sem ver, causa uma ansiedade sadia, né? O casamento de um filho, às vezes, nos causa ansiedade, e isso é muito bom. Tem gente que fica ansioso por causa de uma prova do Enem. Quem nunca ficou ansioso quando vai fazer a prova para tirar a habilitação, né, a carteira de motorista? E uma prova de concurso público. Então, são situações boas, né, e que acabam deixando a gente um pouco ansioso. Mas são eventos estressantes que causam uma ansiedade, um nervosismo, assim, sadio. Mas quando passa do nível do nosso estado normal, aí já não é mais, né? Então, ansiedade, por exemplo, tem ansiedade no sentido assim desprazeroso, que começa a ficar patologicamente doentia, né? E que tipo de ansiedade é essa que nos traz doença? É aquela que traz assim uma inquietude, uma falta de paz para a gente, sabe aquele buraco no peito, uma angústia, um vazio que você nem sabe de onde vem? Já se sentiu assim alguma vez? Algumas pessoas, quando elas estão muito ansiosas, elas têm uma sensação de bolo na garganta, né? Alguns chamam isso de nervosismo. Só que nervosismo é bem diferente de ansiedade, porque a ansiedade, ela se manifesta de diferentes formas nas pessoas, né? E sabe quando tudo que você faz assim não é o suficiente, você nunca está bem, não tem paciência para terminar as coisas, enfim, uma inquietude danada? Em algumas pessoas, a ansiedade causa isso, né? Bom, todo mundo tem ansiedade, certo? Mas nem todo mundo tem uma ansiedade alta. Só que a ansiedade exagerada é que mostra que tem alguns conflitos dentro da gente, da nossa cabeça, que precisam ser resolvidos. E ela pode aparecer assim de uma forma direta até, sabe? Muitas vezes, às vezes não, às vezes ela aparece de forma disfarçada. Por exemplo, mas diretamente falando, tem o ansioso fóbico. Sabe aquela pessoa que tem preocupação quanto ao perigo de sobreviver, a sua sobrevivência física? Por exemplo, às vezes ela vai viajar, mas antes de viajar, ela já começa a imaginar ou que o avião vai cair, se ela for de avião, ou que o transporte público, né, que ela vai, o ônibus ou o trem, seja lá do que for, pode acontecer um acidente, e é tudo imaginário, né? Um medo de morrer tão grande que aquilo vai causando uma ansiedade na pessoa. Já tem um outro tipo de ansioso, que é o ansioso evitativo. Bom dia, Helena, tudo bom?
Tem um outro tipo de ansioso, que é o ansioso evitativo, que é aquela pessoa mais tímida, mais inibida, sabe? Que tem medo de enfrentar situações, porque ele não sabe se colocar, de se impor. É uma pessoa que tem uma insegurança pessoal extrema, né? Por exemplo, falar em público para algumas pessoas, gente, é o terror, né? Isso causa uma ansiedade tão grande na pessoa, né? Porque ela é muito tímida, ela é tão insegura que ela vai evitar esse tipo de situação a qualquer custo, né? Ela vai evitar aparecer ou falar. Também tem o ansioso generalizado, né? Que simplesmente tem medo de tudo. Medo dos familiares sofrer alguma coisa, uma tragédia familiar. O filho mal saiu e já está ligando para saber se chegou bem. Então, ela acaba criando na cabeça dela situações que só ela vê, né? Então, é terrível isso, né? A ansiedade, ela pode ser comparada a uma montanha russa. Começa bem, né? Lá embaixo, otimismo, tá tudo bem. E aí você vai levando a vida normal, otimista, você vai trabalhar, vai dar tudo certo. Até que você passa por um momento de grande excitação. E essa excitação, ela já vai para emoção. E da emoção, ela passa para euforia. Até aí tá tudo bem, né? Mas com tanta mistura de emoções, a pessoa acaba entrando num quadro de ansiedade muito grande. E aí o ideal é que você tomar consciência, né, desse quadro e voltar para as suas emoções, as que ainda são positivas, como, por exemplo, o otimismo, né, só uma excitação por algo bom que pode estar para acontecer, um pouco de euforia, essas são boas. Mas se você não fizer nada e você chegar num estado de ansiedade muito grande, isso vai te levar à negação, né? Que acaba te levando para o medo, do medo para o desespero, do desespero para o pânico, né? Um desânimo tão grande e, por fim, além de ansioso, tu ainda pode acabar com depressão. Então, existe um ciclo, vocês perceberam? É um ciclo. Nada começa do nada. Nada começa assim à toa, de repente. Eu fiquei ansioso, eu fiquei depressivo. Não, tem todo um ciclo, né? E como que começa? Existe um gatilho. Existe um gatilho, que pode ser, por exemplo, para algumas pessoas, uma mudança de vida, né? Às vezes a pessoa ela vai mudar de lugar, ela saiu da cidade, vai mudar. Mudança de escola, o fim de um casamento, ou você vai casar, né? Mudar de emprego, uma doença, uma crise financeira. Então, foi um gatilho, entende? Olha, o pensamento que a pessoa tem. Isso me assustou, eu não consigo lidar com isso. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, é um pessimismo constante que a pessoa vai criando na cabeça dela, né? E esses pensamentos, eles vão gerar alguns sentimentos, como medo, apreensão, irritabilidade, muita tensão, muita inquietude. E aí, quando você dá conta, você já saiu da sua zona de conforto. Então, nós vimos assim que pensamentos levam a sentimentos, né? E esses sentimentos levam a alguns comportamentos que podem ser bons ou ruins. Para o caso da ansiedade crônica, não são tão bons. Tem pessoas que eles conseguem adquirir toque por causa da ansiedade. Já ouviram falar do toque, né? Toque compulsivo, a pessoa tem sempre aquelas mesmas ações, né? Por exemplo, algumas pessoas, elas, quando começam a se sentir assim, extremamente ansioso, ela começa a evitar sair de casa, por exemplo, né? Evita situações familiares, ela deixa de ir a jantares, almoço, festinhas familiares, né? Começa a depender de outras pessoas para fazer algumas tarefas, como, por exemplo, sair de casa sozinha já é uma impossibilidade para alguns quando estão extremamente ansiosos, né? E tudo isso tem resultado, gente, tudo isso tem resultado. Existe uma resposta no nosso organismo que pode ser assim, o músculo ele fica tenso, né? Principalmente aqui na altura do pescoço, na cervical, aqui no nosso trapézio, né? Isso aqui costuma ficar muito tenso. A gente tem um batimento cardíaco acelerado, que leva muita gente para o pronto-socorro, que altera a nossa pressão arterial. Eu mesma, né, já passei por uma crise de pânico e eu achei que eu estava infartando.
né? Porque começou a doer o meu braço de uma forma, meu coração acelerado, e eu achei que eu ia morrer. Então, eu fui parar no pronto-socorro por conta disso. E era uma crise de ansiedade. Algumas pessoas, elas têm insônia por conta da ansiedade. O pulmão, vocês sabiam que o nosso pulmão, ele pode ser afetado, crises de asma, de arritmia cardíaca, algumas diabetes, gastrite. Algumas pessoas, elas têm constipação, não conseguem ir no banheiro, outras já soltam, né, demais o intestino, e tudo isso está, quando vai procurar saber a causa, é o quê? Ansiedade, tudo ansiedade, né? Então, você pode ter aumento também no seu peso, né? Tem gente que engorda por conta da ansiedade, porque acaba recorrendo muito à alimentação, só que aí é uma alimentação inadequada, porque na grande maioria eles acabam comendo doces, chocolate, né? Coisas que não são saudáveis, e isso produz, principalmente o doce, produz serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? E para que a pessoa ela possa se sentir mais calma, melhor, mas em compensação, o seu corpo, né, ele vai aumentando, e quando você vê, você já está em sobrepeso. Pode causar queda de cabelos. Vocês sabiam que a ansiedade, ela comprime os nossos vasos do couro cabeludo, e aí pode causar queda de cabelo. Por exemplo, tem algumas situações de estresse pós-traumático, né, que é um quadro de ansiedade também, que eu já tive logo depois que minha mãe morreu, e cria uns buracos assim, sabe? Vai caindo tufos de cabelo, tudo por conta da ansiedade. Passar pela ansiedade ainda te leva a um novo ciclo, né? Porque da ansiedade você pode ainda caminhar para a síndrome do pânico, que é aquela sensação de morte súbita. De repente, você também pode entrar em outras situações, né? Como, por exemplo, eu não sei o nome certo, se é burnout, né? Que é o excesso de trabalho, e você acaba não vendo saída, sabe? Você, assim, não consegue ver uma luz no fim do túnel. E finalmente, você pode acabar chegando a um quadro de depressão. E isso não é legal, né? Existem várias classificações sobre a ansiedade e algumas formas que ela tem de se manifestar. Por exemplo, o transtorno do pânico, que é um transbordamento da ansiedade e acaba gerando uma crise. A pessoa tem um ataque de pânico. Então, é quando a pessoa ela tem vários sintomas ao mesmo tempo. Bom dia, eu não sei aqui o nome do rapaz, o José Araújo entrou, a Albanita, aqui tem o nome J. Matsukawa. Bom dia para vocês todos. Então, esse transtorno do pânico, né, que é esse transbordamento da ansiedade, que acaba gerando pânico na gente, é quando a pessoa ela tem vários sintomas ao mesmo tempo. Geralmente dura alguns minutos, às vezes 8, 9, em alguns casos pode chegar a 20 minutos, mas já tem casos que pode durar até hora ou mais, né? A pessoa ela tem aquela sensação de aflição muito grande, sabe? Ela tem uma respiração ofegante, começa a suar muito, né? Ela tem uma sensação, muitas vezes, de que ela vai... E às vezes... E aí chega lá, o pãozinho lá veio, ó, tudo certo. Você sai de lá calminho. Como eu falei também sobre o toque, né? Tem pessoas que desenvolvem toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem pensamentos obsessivos, sabe? Do tipo assim, para a mulher, por exemplo, ela estava passando roupa, né? E aí acabou, ela desligou, ela volta lá para ver se ela realmente, conferir se ela realmente desligou o ferro da tomada. E ela consegue fazer isso, às vezes, 5, 10, 15 vezes. É terrível, porque a pessoa tem sempre aquela sensação de que ela não fez alguma coisa direito. Outros têm o toque, como, por exemplo, lavar a mão constantemente, né? A cada 5, 10, 15 minutos a pessoa está ali, porque ela acha que não lavou bem, aí ela lava, né? Então, essas são algumas formas graves da ansiedade se manifestar. Por isso que é muito importante você ter autoobservação, porque a nossa mente é a maior amiga do nosso corpo, e o nosso corpo é o maior amigo da nossa mente. Então, se tem algo na sua cabeça, né, tipo, que angústia, meu Deus, eu não sei o que eu faço com isso, aí no teu corpo fala assim, ei, cabeça, quer uma ajudinha para aliviar aí essa angústia? Aí o seu corpo responde, quero sim.
Aí você começa a sentir dores no seu corpo, dor nas costas, uma ardência no estômago, né? Irritação na pele. Tem gente que tem prisão de ventre, outras já soltam o intestino. Foi a ajudinha que o corpo deu para a mente, porque ela não está dando conta, né, de sozinho. É como se você, por não conseguir chorar, o seu corpo ele chora por você. Entende isso? Cada pessoa, ela tem choque. O que é isso? É aquela parte do seu corpo que vai reagir quando você já não reage mais às situações de estresse, né? E o nome disso é psicossomática. Ou seja, você vai manifestar a doença em algum lugar do seu corpo. E acredite, em cada 10 doenças, 9 têm origem. Isso que é muito importante controlar, né? Eu sei que é difícil. Não ter uma ansiedade exagerada indica fortalecer o sinal que você consegue lidar bem com as suas emoções e você tem uma boa resiliência. A ansiedade, gente, ela é uma reação normal do ser humano. Surge frequentemente quando você tem um foco ali direcionado, que vai te causar uma expectativa e um impacto na sua vida. Por isso que é preciso diferenciar a ansiedade natural de uma crise, né? E apesar de apresentar alguns sintomas que são parecidos, a ansiedade, quando ela é natural, ela pode ser bem administrada, né? E normalmente ela tende a se dissipar conforme o motivo que essa ansiedade, a reação, né, que seu corpo teve foi resolvido. E mais do que dores emocionais, a ansiedade ela pode desencadear alguns comportamentos, algumas sensações que são desconfortáveis, né, que são desagradáveis. Por exemplo, tem pessoas que roem unha por conta da ansiedade. Tem outras que vira e mexe está tendo palpitação no coração, né? Sabe o coração acelerado? Tem pessoas que têm isso. Outras têm hiperidrose. Já ouviu falar? Suor em demasia? Alguns suam demais nos pés ou nas mãos que chegam a pingar. Fila também. Tem gente que tem um suor excessivo. Gente ansiosa costuma ter isso. Tem gente que tem aquela inquietação nas pernas. Vocês já viram que tem gente que a perna ou o pé? Outras ficam falando, ou quando não estão falando, fica mordendo o canto da boca? Pois é. Outros têm boca seca, né? Dor de barriga, como eu já falei, ou vontade de ir no banheiro com frequência, né? Tá sempre indo no banheiro. Outras sentem alguns temores no corpo, né? Outro tipo de reação. A insônia, né? Também está ligada ao fato de a pessoa ela querer ter o controle de tudo e de todos, e isso te causa ansiedade. Outras têm muita falta de ar. Outras pessoas têm bruxismo, sabe, que fica mordendo, prendendo os dentes à noite? Bruxismo, né? Fora aquelas ondas de calor ou de frio que algumas pessoas sentem. Tudo isso é ocasionado pela ansiedade. E no caso de uma crise de ansiedade, muitas vezes a pessoa ela não tem um motivo específico, né? Um sofrimento emocional. E aí ela lida com uma sensação assim, ela é mais intensa e mais constante. Por isso que é tão importante dar atenção a esse quadro quando ele passa a gerar sofrimento em você. Quando você percebe a sua dificuldade, por exemplo, em executar planos, quando já está saindo do seu controle, né, de você ter execução de coisas que você planeja, quando atinge assim as suas funcionalidades, sabe, e começa a impedir de você ter realizações pessoais, aí está na hora de você, aliás, já até passou, né, da hora de você dar uma olhada com mais carinho nisso. Porque dependendo da frequência e da intensidade, as reações que vão no seu corpo, você pode conseguir não dar mais conta disso sozinho. E aí é necessário que você busque auxílio de um profissional, né? Vai chegar essa hora. Por fim, se você mantiver uma rotina de autocuidado, né, como, por exemplo, atividades físicas, procurar ter mais ações prazerosas que vai proporcionar relaxamento do seu corpo e da sua mente. Eu sei que é meio difícil, mas tentar evitar situações que vão estimular a sua ansiedade, como, por exemplo, competição, né? Tem gente que é muito competitiva. Se for possível, se tiver o seu alcance, evitar relações que se tornam tóxicas, pois que isso também causa muita ansiedade na gente, né? A melhor forma
de lidar com a ansiedade é reconhecer primeiro. Primeiro, você precisa reconhecer. Se você vivencia um processo natural, ou se é algo que está saindo do seu controle. Você precisa identificar isso aí. Porque se está saindo do seu controle, aí já é um sofrimento psíquico. Não é mais uma ansiedade natural. Então, você precisa entender, conhecer o seu jeito de funcionar, fazer uma autoanálise das suas emoções. Porque isso vai ajudar você a entender se você precisa realmente do auxílio de um profissional ou não. Porque o profissional, ele vai conseguir ajudar você a reconhecer os gatilhos, né, o que estão gerando ansiedade em você. E aí vocês vão conseguir elaborar estratégias para enfrentar esse problema. E o que a gente pode fazer para melhorar todo esse quadro, então, de ansiedade e de depressão que a gente está causando muito mal em você, né? Você pode, primeiro, eliminar o excesso de tela, é muito importante, sabe? Por exemplo, tem gente que tem uma mania de tela, rede social excessiva, gente. Isso causa ansiedade na pessoa e depressão também. Porque você começa a ver pessoas e achar que a delas é ótima e a sua é uma bosta, né? Então, assim, é horrível. Elimine esse excesso de estímulo. Evite bebidas alcoólicas, porque o álcool, ele piora a ansiedade, né? Embora de início ele parece que acalma, mas ele, na verdade, ele vai piorar o quadro de ansiedade. Coisas como cigarro, né? A nicotina parece que acalma você, mas, na verdade, ela acaba deixando você. E evitar excesso de coisas que vão te estimular, como para algumas pessoas o café, né? Outras bebidas que têm cafeína, estimulante. Né? O pessoal costuma fazer nas baladas essas coisas, até em casa mesmo, grupinho da molecada aí eu vejo fazendo aquelas bebidas, né? Com estimulante. Né? Outra coisa que vai ajudar, meditação. Acredite, a meditação ela é uma arma poderosa contra a ansiedade. Saiba que meditar é muito difícil para quem tem ansiedade. Eu entendo isso. Mas se for possível, procura a ajuda de alguém para te auxiliar nesse processo de meditação, se você não consegue fazer isso sozinho, né? Porque aí essa pessoa também, além de te ajudar com alguns processos de meditação guiada, ainda vai te ajudar a você equilibrar a sua respiração. Saber equilibrar a respiração é essencial para quem tem problemas graves com ansiedade. Outra coisa que vai ajudar, que não é novidade para ninguém, é a atividade física, né? Porque é uma válvula de escape, sabe? Para você jogar para fora tudo isso que está preso aí dentro de você. Outra coisa, procurar terapia, né? Por exemplo, uso de florais. Eu trabalho também com florais de bar. É incrível como ajuda a diminuir a auriculoterapia. Eu também trabalho com auriculoterapia, e aqueles pontinhos que o pessoal coloca na orelha, né? É muito bom. E se ainda assim, tipos de terapia, né? Alternativa, como florais, a auriculoterapia, você ainda perceber que houve pouca melhora ou quase nada no seu quadro, talvez já esteja na hora mesmo de você procurar outro tipo de terapia, que é o terapeuta comportamental ou emocional, certo? E por último, precise mesmo de remédios, né? Ir ao médico e tomar alguma medicação, algo que vai ajudar a controlar a ansiedade e vai regular os seus níveis, né? Que é um neurotransmissor responsável pelo nosso humor, que fica desequilibrado quando você está em crises ou vivendo uma época de constante ansiedade. Só que eu quero dizer para vocês que os remédios, eles não curam a causa, né? Eles ajudam a remediar, mas a causa da sua ansiedade, eles não vão curar, não. Por isso é muito importante você procurar ajuda terapêutica no tratamento da ansiedade. Porque uma ansiedade excessiva, ela significa que você tem aí dentro de você uma luta que pode ser consciente ou inconsciente. E você ainda não conseguiu resolver muito bem, né? Você ainda está no processo de resolução desse problema. E nem sempre a gente tem consciência dos nossos conflitos, certo? Porque a dor, ela dói.
ela dói. E normalmente o que quer fugir da dor, né? Saúde mental, gente, tem a ver com você expressar o seu sentimento, né? E experimentar também o seu sentimento. Você precisa sentir e expressar ele. E qual que é a diferença? Porque quando você expressa, você verbaliza, você fala, certo? Você precisa falar realmente sobre a sua dor. Porque, como eu já disse, quando a boca fala, os órgãos, eles saram, mas o contrário também. Se você não fala, o seu corpo, ele expressa isso por meio das doenças, né? A mente, ela não precisa jogar para o seu corpo. Se você não falar, ou você vai ficar doente, então fale, expresse, sabe? Não guarde para você. Talvez você pode ter passado por algum trauma, né, que te levou a ter esse tipo de... Não se sente à vontade para falar, por exemplo, com qualquer pessoa. Já o terapeuta, ele vai te ouvir, ele tem um ouvido sem julgamento, né? Ele consegue isso. Pode, por exemplo, ter sido algum trauma de infância que você carrega, alguma perda afetiva importante para você, como a morte de alguém que você ama muito, a separação, né? Problemas familiares que são causados por dependentes químicos, ou violência verbal, emocional, até sexual, né? E você não vai se sentir à vontade para falar sobre isso com qualquer pessoa. O terapeuta, ele te ouve e sem julgamento, certo, gente? Então é isso, medicação, ela abaixa o sofrimento, né? Mas ela não resolve, não ajuda você a lidar com as suas emoções. Por isso que o terapeuta, ele vai ajudar você a lidar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com as suas emoções. Tá bom? E não se autocritique, viu? Não fica se criticando dizendo, eu não deveria ficar ansioso por isso, eu devia ter vergonha na minha cara, né? Tanta gente lida com uma situação pior e eu aqui com tanto mimimi por causa de uma situação e achando que a sua ansiedade, né, é uma forma até de insanidade, não existe uma razão para eu estar ansiosa, com tanto mimimi por causa de uma coisa. Tem gente em situação pior do que eu, olha isso. Não, gente. Olhe os seus sintomas não como um inimigo, né? Na verdade, os seus sintomas é uma luz vermelha sinalizando aquela luzinha no carro, no painel, para quem dirige sabe, quando acende no painel uma luz vermelha, não é sinalizando que algo está errado? É isso, né? É essa luz vermelha do nosso carro, né? Então, agora que você tomou consciência, procura ajuda e se tratar. E saiba que cuidar também da sua espiritualidade é muito importante, né? Porque não adianta a gente cuidar só do corpo, da nossa mente e da nossa espiritualidade, não. Uma coisa que vai ajudar muito para quem acredita, né, na espiritualidade, exatamente, Helena, é o corpo falando, né? Sabe, ore a Deus, isso ajuda muito. Tem um texto na Bíblia, Filipenses 4:13, que ele diz assim: para todas as coisas eu tenho forças naquele que me dá poder. Então, Deus, ele dá esse poder para a gente, é só confiar nele, né? E quando a oração ainda assim não for o suficiente, logo um outro versículo, né, depois do 13, o Efésios 4:13 e agora o 14, ele continua falando assim: contudo, se vocês fizeram bem em me ajudar na minha aflição. Ali o apóstolo Paulo, ele estava passando por problemas muito difíceis e agradeceu ali as pessoas na onde ele estava, porque ajudaram ele. Ou seja, nesse caso, muitas vezes, não é só orar e pedir ajuda de Deus. É necessário buscar ajuda de pessoas, sim. Sim. Pessoas que te apoiem, né? Pode ser uma ajuda profissional, que pode ser extremamente necessária no seu caso. Então, reflita direitinho. Você está cuidando do seu emocional, do seu corpo, tem uma boa espiritualidade, a sua conexão, né, com o que é divino, com o que você acredita, e ainda assim não está conseguindo resolver, gente, tome ação necessária para a mudança. E pense nisso com muito carinho. Uma frase que eu vou deixar para vocês meditarem. Saúde mental é você ter emoções, mas não é deixar que as suas emoções tenham você, certo? E se precisar de ajuda, eu estou aqui.
Você entra no link, na minha bio, tem um link, você vai ser ali direcionado para o meu WhatsApp e a gente pode agendar uma sessão, um bate-papo tranquilo, tá bom? E aí, quem sabe eu consigo te ajudar de uma forma melhor. É isso, gente. Não deixe que as suas emoções te dominem, tá? Tenha uma excelente terça-feira. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.